Vocês viram que no último vídeo eu comentei sobre o afastamento do pastor mirim Miguel, mais que justo biblicamente. Nós sabemos que aquele que conduz a pregação, aquele que conduz o sermão e que o púlpito, a tribuna, como queiram, ele não foi feito para crianças ocuparem, mas pessoas capacitadas, pessoas experientes, pessoas com a bagagem emocional, com a bagagem de experiência no serviço à obra de Deus. E não pode ser simplesmente qualquer pessoa que se apresenta bem ou tem qualquer tipo de desenvolvimento pessoal no meio de outras pessoas que aplaudem qualquer coisa. É por isso que o púlpito das igrejas cristãs evangélicas, protestantes no Brasil estão sendo cada dia mais desacreditados. E existe até um paradoxo no meio disso, porque está tendo um crescimento vertiginoso das igrejas evangélicas, mas esse crescimento avassalador não significa que todas essas igrejas, todas essas denominações, melhor dizendo, esses grupos que se reúnem, eles estão de fato pregando, expondo aquilo que as escrituras dizem. E pelo fato das pessoas aceitarem tudo de qualquer forma e ainda por cima aplaudirem e exaltarem esses movimentos, aí torna o local de pregação, os púlpitos, infelizmente cada dia mais desacreditados e indignos de crédito. Com relação ao vídeo que eu trouxe sobre o afastamento do Miguel, inclusive ele não é a única criança que estão ocupando o lugar dos adultos aqui no Brasil. Depois vou trazer outras crianças que estão profetizando, trazendo revelações e ocupando o lugar de adultos nas pregações. Mas com relação ao vídeo sobre o afastamento do Miguel, alguém comentou: é mais fácil Deus usar uma criança do que um adulto. Nossa, isso aqui é muito bonito. As pessoas se comovem porque é emotivo. As pessoas acham bonito uma criança estar ali na frente, se apresentando bem diante de outras pessoas e passando suas revelações, suas pregações. Mas eu tenho uma verdade para te dizer: isso é antibíblico, porque não existe nenhum versículo bíblico para dar suporte e sustento a isso. Em 1 Timóteo 3,6 diz que aquele que deseja o episcopado, ser bispo, ser presbítero, ele não pode ser neófito. Agora, dizer para mim que o pastor mirim, como já é dito, o pastor mirim, ele não aspira um lugar de liderança, um lugar de destaque no meio da igreja, é ir na contramão de toda a realidade do que nós vimos aí nesses últimos dias. A palavra neófitos é usada no Novo Testamento para descrever um recém-convertido ao cristianismo, enfatizando a necessidade de maturidade física e espiritual antes de assumir certas responsabilidades dentro da igreja. Em Efésios 4,14 diz que a igreja não pode ser como meninos, como crianças. Por quê? Porque crianças são facilmente enganadas. Tanto que o texto usa o termo inconstantes, meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. E infelizmente muitas pessoas estão se deixando levar por uma criança inconstante. As pessoas e denominações que estão permitindo crianças ocuparem seus púlpitos nos lugares dos adultos significam duas coisas. Primeiro, que elas estão incluídas nesse versículo 14 de Efésios 4. Não sejamos como meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então elas estão se deixando levar. Aquilo que agrada os ouvidos delas, elas estão aceitando. E segundo, elas estão mostrando claramente que os homens adultos estão incapacitados de exercer o ministério da pregação. Esses homens estão dizendo claramente: nós não temos maturidade espiritual, nós não temos condições e capacidade para ensinar e para expor a palavra de Deus. Portanto, está aqui essa criança. Aí novamente vem o texto de Provérbios 22,15. A estutícia, a besteira, a baboseira está ligada ao coração da criança. Então, quando você coloca uma criança para exercer uma função de um adulto, ainda mais a função de expor a palavra de Deus, não é qualquer função. Você está dizendo: vamos ouvir as besteiras que essa criança tem a dizer. E vocês estão aplaudindo. Ah, Rafael, mas Samuel ouviu a voz de Deus quando era criança. Primeiro, que ele estava debaixo da autoridade de Eli. E segundo, que em nenhum momento ele ocupou qualquer função
antes do tempo devido. Davi também foi chamado por Deus quando era criança, mas ocupou a sua função do chamado de Deus somente na fase adulta. Mas agora não tem jeito. Jesus discutia com os doutores aos 12 anos de idade, mas exerceu seu ministério somente na fase adulta após os 30. Em nenhum momento nas Escrituras nós vamos ver qualquer criança exercendo qualquer função de responsabilidade adulta ou de liderança. Primeiro que isso era um sinal de humilhação, incompetência e incapacidade extrema diante dos homens adultos. E segundo que era extremamente proibido, não somente pela lei judaica, mas também pelo próprio Deus. Por que estão dando essa liberdade para as crianças pregarem nos púlpitos? Porque os adultos estão omissos, porque os adultos não querem estudar, eles não querem se debruçar no Santo Livro, nos estudos, na cátedra, no seminário, no discipulado, na escola bíblica. Então empurram as crianças. O correto seria: deixem as crianças aprenderem e os adultos se capacitarem. Corrija os adultos, capacite-os, capacite-se para exercer a função do ministério, o exercício da pregação. Aí o segundo comentário foi: a palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Meu Deus. Vamos lá no texto, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, grave isso aí. Tire primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O texto nos mostra dois sujeitos. O primeiro tem um cisco no olho, um erro pequeno, digamos assim. O segundo sujeito tem um erro maior, está com a trave no olho. E esse sujeito maior, ele está querendo corrigir aquele que cometeu um erro menor. Por isso Jesus repreende: conserte seu erro primeiro, para depois corrigir quem está com cisco no olho. Ele é o hipócrita do versículo 5. Então, quando o texto diz não julgueis para que não sejais julgados, é não julgar com hipocrisia. Primeiro que, além do julgamento ser bíblico, ele é permitido e ele é uma ordenança. Agora, será que Jesus vai se contradizer lá em João 7,24, quando ele disse: julgueis segundo a reta justiça? Senhor, mas o Senhor disse para não julgar, para não ser julgado? Sim, mas ela estava falando do hipócrita, da pessoa que comete o mesmo erro ou maior. Mas é necessário julgar segundo a reta justiça. 1 Coríntios 14:29 diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os demais julguem. Efésios 4:11 diz: não vos compactueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Aí tem muita gente que diz: não, só Deus pode me julgar, e você não tem medo disso? Púlpito não é lugar de entretenimento, púlpito não é lugar de ativismo emocional, púlpito não é lugar de criança fantasiada de pastor, púlpito é lugar de doutrina. Entenda que não é porque você se emociona com as falácias do Miguel ou de qualquer pregador infantil que Deus está se emocionando também, e muito menos que ele aprova. Deus não se deixa confundir por esse sensacionalismo e emocionalismo barato. Ele não se deixa levar por entretenimento ou por qualquer tipo de imaturidade travestida de pregação que está sendo aplaudida e aceita por milhares de pessoas. Rafael, mas ela tem um dom, então aperfeiçoe o dom para que ele seja exercido no tempo certo e não confunda ele com ofício. Eu estou aqui em 1 Coríntios capítulo 14, que eu acabei de ler sobre o julgamento. Olha o que diz no versículo 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia e adultos no entendimento. Só que hoje está o oposto, estão invertendo os papéis. Irmãos, sejamos como crianças no entendimento, porque é das crianças que vem o verdadeiro culto. Deus conhece o nosso coração, Ele usa quem quer. Ele usou um jumento, vai usar a criança também. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Na verdade, ele está ordenando: tenha sabedoria, tenha entendimento, tenha discernimento. No versículo 33 de 1 Coríntios 14, ele diz: mas Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Lá no versículo 40 ele diz: mas faça-se tudo com ordem e decência. Você colocar uma criança para exercer uma função que é destinada e ordenada aos adultos dentro da igreja, é você rasgar todo o cânon sagrado, toda a Bíblia sagrada. Bom, vamos ficar por aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça, se inscreva, curta, comente e compartilhe. E você, ministro, você que congrega em alguma denominação e tem um serviço na obra de Deus,
e tem zelo por ela, proteja o púlpito e não permita que isso aconteça aí dentro da igreja.